se você não consegue comer nas horas das refeições, se você não sente fome, se você acaba empurrando a comida, ou às vezes até pulando alguma refeição porque não sente fome, fica ligado nesse vídeo que você vai aprender como estar estimulando essa fome, essa vontade de se alimentar e acabar consumindo uma quantidade maior de alimentos que no final do seu dia vai ser importante para alcançar a quantidade necessária de nutrientes e energia para que você aumente seu peso. Olá, eu sou o William. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje vamos aprender a estimular a fome para que consigamos consumir uma quantidade maior de alimentos. Sabemos o quanto é importante a alimentação para o nosso ganho de peso. Eu vejo pessoas que não conseguem se alimentar, acabam pulando refeições ou até mesmo consumindo uma pequena quantidade daquela refeição e acabam prejudicando esse seu objetivo, que é o ganho de peso. Primeiramente, para você conseguir consumir uma maior quantidade de alimentos, consumir mais alimentos nas suas refeições, você deve comer mais. É meio estranho falar isso, né? Mas é isso mesmo que acontece. Porque quanto mais alimentos você consome por mais vezes durante o seu dia, por exemplo, se você consome de 2 em 2 horas esses alimentos, ou de 3 em 3 horas, se você tem uma refeição de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, vai estimular o seu sistema digestório, fazendo com que esse alimento seja digerido de uma maneira mais rápida e seja eliminado do seu sistema digestório mais rápido. Então, quanto mais você estimular o teu sistema digestório a digerir alimentos, ele vai digerir de uma maneira mais rápida. Se você consome 2 refeições no dia, por exemplo, ele vai diminuir essa velocidade, porque ele vai entender que ele tem um tempo grande para digerir essa refeição e não tem por que ele digerir de uma maneira mais rápida, né? Se ele tem meio dia para digerir essa refeição. Então, quanto mais refeições você fizer durante o seu dia, mais ele vai estar sendo estimulado, fazendo com que ele trabalhe de uma maneira mais rápida e você chegue na próxima refeição e sinta fome, né? Tenha o seu trato digestório limpo, sem mais nenhum alimento, e com isso você vai estar pronto para receber novos alimentos que vão estar ajudando você nesse processo do ganho de peso. Por isso é importante que o teu sistema digestório esteja funcionando de uma maneira correta. Você vai entender um pouco mais sobre o funcionamento e como está ajudando nesse funcionamento num outro vídeo que eu vou estar postando posteriormente. Mas, a princípio, hoje fica a dica de consumir uma maior quantidade de refeição durante o seu dia, né? Porque também fracionando essas refeições, ou seja, tendo uma quantidade menor de alimentos e uma maior quantidade de refeições durante o seu dia, vai fazer com que você consiga alcançar a quantidade necessária de alimentos no final do seu dia. Por exemplo, se em 2 refeições for ter que comer 1 quilo de alimento, você fracionando em 5 ou 6 refeições, você vai ter que comer menos, né? Diminuir essa quantidade, fazendo com que você consiga consumir todo esse alimento que você programou, né? Toda essa quantidade de alimentos e de energia e nutrientes que você precisa. Então, fracione também essas refeições, que vai estar ajudando nesses dois sentidos. E para que aconteça essa eliminação desse alimento que você digeriu de uma maneira mais rápida, é importante também que você ingira alimentos de fácil digestão, né? Se você ingerir alimentos de difícil digestão, o teu corpo ainda vai estar digerindo esses alimentos na hora que chegar a próxima refeição. Então é importante que você se alimente de alimentos de fácil digestão. Até a questão da preparação também. Procurar consumir alimentos cozidos ou até mais in natura, que vai ter uma facilidade maior para digestão. Claro que vai depender de alimento para alimento, mas, por exemplo, uma carne, preferível que você consuma ela cozida do que ela assada ou frita, porque vai ter uma maior dificuldade nessa digestão. É importante deixar também as carnes vermelhas para as últimas refeições do seu dia ou para a última refeição, porque a proteína, no modo geral, é difícil para ser digerida, né? Acaba gastando mais energia também, mas como ela é importante para o seu ganho de peso, você deve consumi-la. Mas vamos dar preferência a proteínas brancas, como o carne de frango, carne de peixe, ou até mesmo às vezes whey protein, para que no final do seu dia você consuma, para que somente no final do seu dia você consuma essa proteína vermelha, se você precisar dela, né? Porque às vezes você pode estar suprindo suas necessidades proteicas através de outras fontes de proteínas, como eu comentei, a carne de frango, de peixe, whey, enfim, porque essa proteína vermelha, essa carne vermelha tem uma grande dificuldade de digestão. Isso vai fazer com que seu corpo
demore a digerir, e quando você chega na outra refeição, ela ainda vai estar sendo digerida. Né? Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas quando você faz um churrasco aí na sua casa, você às vezes fica a tarde toda saciado, né? Às vezes você não consegue fazer outras refeições porque você não sente fome. E isso acontece porque essa proteína que você comeu no almoço, essa carne vermelha, às vezes até mesmo assada, ela ainda está sendo digerida, né? Então o seu corpo não vai dar essa sensação de fome, não vai acabar que ele vai achar que não precisa consumir mais alimentos porque ele ainda tem alimento dentro dele, né? Basicamente é mais ou menos isso que acontece. É importante também, antes dessas refeições, você não tomar água, né? Porque às vezes é uma dica que a gente utiliza para pessoas que querem perder peso, estar consumindo um copo, até 2 copos de água antes das refeições, né? Porque vai estar aumentando a quantidade de substâncias, podemos dizer assim, dentro do estômago e dando uma sensação de saciedade maior. Então, para você que quer ganhar peso, que tem que consumir uma maior quantidade de alimentos, não tome água antes das refeições porque você vai acabar se sentindo mais saciado. É importante sim a ingestão de água, né? Em grandes quantidades, aliás, porque você precisa da água para constituir também o seu corpo, mas vamos deixar para consumir ela depois da refeição ou um pouquinho longe das refeições, ou seja, 1 hora antes ou até mesmo no máximo meia hora antes das refeições. Nunca próximo, muito próximo, porque vai acabar que você vai tendo uma sensação de saciedade e fazendo com que você tenha menos fome, consuma menos alimentos. É importante também que esse alimento que você for consumir esteja apresentável, né? Seja um alimento que você consiga, digamos, comer com os olhos. Porque se você for comer uma comida que não está bem apresentável, você não vai estar sentindo fome também. Então procure preparar teu prato de uma maneira bonita, que acabe estimulando a tua fome. Isso também é uma outra dica. E se mesmo fazendo isso, você acabar não sentindo fome antes das refeições ou durante elas, você pode estar estimulando essa fome utilizando um alimento doce antes das refeições, consumindo uma pequena quantidade de mel ou até mesmo de doce de leite, 1 colher de mel, 1 colher de doce de leite ou até mesmo uma pequena quantidade de suco, né, para você não ficar saciado. Isso vai fazer com que aumente seu nível de insulina, vai estimular a sua fome e fazendo com que também essa insulina absorva melhor esses nutrientes que você vai estar consumindo e mande para as suas células. Se você quiser usar em todas as suas refeições, essa dica de colocar 1 colher de mel, 1 colher de doce de leite e consumir antes das refeições é interessante sim e vai estar ajudando você. Utilize essa dica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas se mesmo assim, mesmo com todas essas dicas que eu acabei de passar para vocês, você não conseguir se alimentar, não ter fome, é importante que você faça essas refeições, não pule ela. Então você pode estar utilizando refeições líquidas que vão ter uma facilidade maior para você estar consumindo, uma facilidade maior de digestão também. Então utilize do seu liquidificador para você fazer as refeições líquidas. Você pode estar utilizando alguns alimentos, inclusive alimentos com alto teor calórico, alta densidade calórica, como por exemplo uma fruta, o abacate. Você pode estar utilizando colheres de leite em pó nessa preparação, que o leite em pó tem uma grande quantidade de calorias em uma pequena quantidade de leite em pó, né? Então é importante para que você consiga alcançar a quantidade de energia no final do seu dia. Você pode estar utilizando também amendoim, castanha, enfim, alimentos com alta densidade calórica, né? Que vão estar ajudando você a alcançar a tua necessidade energética no final do seu dia. Pode utilizar também whey protein, enfim, hipercalóricos, o que você tiver aí, use da sua criatividade para fazer essas refeições líquidas. Não pule essas refeições porque elas são importantes para você alcançar a quantidade de energia e nutrientes necessários e também para estar estimulando o seu trato gastrointestinal, né, fazendo com que cada vez mais ele trabalhe mais rápido de uma maneira eficaz e melhor. E assim fazendo com que você acabe deixando de lado essas refeições líquidas com o tempo e consumindo refeições sólidas, que são melhores. E para finalizar, realize alguma atividade física, de preferência, se você puder, a musculação. Não dê preferência para atividades aeróbicas, ou seja, atividades como corrida ou futebol, outras atividades as quais vão estar gastando uma maior quantidade de energia e não vão estar realizando esse processo de degradação muscular muito intensa e facilitando assim o teu ganho de peso. Então, dê preferência à musculação.
E por que realizar essas atividades físicas? Porque realizando a atividade física, o teu corpo vai sentir a necessidade de consumir uma maior quantidade de energia, porque você vai estar gastando essa energia na sua atividade. E com isso você vai acabar sentindo mais fome na hora das suas refeições, porque vai ser uma defesa natural do nosso corpo, porque ele precisa de mais energia. Então realize alguma atividade física, você vai ver que você vai sentir um pouco mais de fome durante o seu dia. O que é mais importante do que tudo isso que eu falei, do que todas essas dicas que eu dei, é você colocar em prática elas. Não adianta nada eu ficar falando aqui e vocês não praticarem. Então coloque em prática, que vocês vão ver que vai estar melhorando muito a questão da sensação de fome e você está consumindo uma maior quantidade de alimentos. Então estimule o seu trato gastrointestinal, consuma alimentos doces antes das refeições, como por exemplo uma colher de mel, uma colher de leite, como eu comentei. Enfim, todas as dicas que eu acabei citando, utilize delas para você ter uma facilidade em ingerir uma maior quantidade de alimentos, né, fazendo com que isso favoreça no seu ganho de peso. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos onde terão outras dicas importantes para você que quer ganhar peso.